Fala, expert em perícias, tudo bem? Ao longo desse tempo, aí eu tenho acompanhado os meus alunos, a minha atuação, colegas, seguidores, e uma das coisas que a gente mais enfrenta dificuldade é quando a gente chega num processo que o juiz já deferiu os honorários periciais, só que ele pega por base o valor da tabela e transfere esse valor para a parte requerida pagar. E quando a gente, muitas das vezes, apresentava as manifestações de pedido de majoração, eram negadas. E a gente vai estudando, vai se aprimorando e vai tentando reverter essa situação. O vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que eu, aqui na Expert em Perícia, estou passando a informação para o meu aluno, como é que eu estou fazendo enquanto perito judicial para reverter essa situação. Eu vou explicar aqui nesse vídeo de forma bem clara. Por exemplo, o maior erro do perito hoje, judicial, quando ele apresenta o pedido de majoração, é citar termos como o valor é irrisório, o valor não compreende a perícia, esses tipos. Isso aí é uma fraqueza, você mostrar isso. Você tem que demonstrar ou de outro jeito, de uma outra forma. Você tem que convencer o magistrado. Se você usa termos assim, o magistrado lê e vê logo que existe uma fraqueza. Esse é o primeiro ponto que você deve corrigir. Quando eu olho para a decisão, onde é que eu vejo a fragilidade? Eu vejo a fragilidade quando o magistrado cita que, conforme a portaria ou na portaria, porque o artigo 95 do CPC, ele fala que a remuneração deve ser com base na perícia e não na portaria. Existe a portaria, mas ela não delimita valor, ela apenas orienta, principalmente em casos que a parte requerida é que vai pagar, não é o tribunal. Então a gente precisa ter entendimento técnico sobre isso. A segunda fragilidade é o tema 1061 do Supremo Tribunal de Justiça. Esse tema ele fala quem deve pagar, não quanto deve pagar. Isso aí você tem que ter um entendimento. Se você ainda não leu, você tem que ler esse entendimento. Repito, lá fala quem deve pagar, não fala quanto deve pagar. A terceira fragilidade é que o CPC fala da questão da proporcionalidade. Por exemplo, processo A tem uma assinatura única, processo B tem 18 contratos que tem documentoscopia, grafoscopia, diligência. Então, assim, ele fala de proporcionalidade. O que você vai fazer é proporcional àquilo que o magistrado está lhe apresentando. Esse é um ponto que você tem que analisar. Porque você tem que ter o entendimento do seguinte, por exemplo, você chega num processo em que você vai fazer o laudo, responder quesitos, está apto a responder quesitos de esclarecimento, fazer diligências, protocolar coisas, fazer um número de coisas. Por exemplo, o valor arbitrado, ele condiz com tudo isso, ele é proporcional ao grau de atividades que o magistrado quer que você faça, é isso que você tem que entender. A outra fragilidade, a quarta fragilidade desses despachos é o seguinte: a Constituição protege o profissional liberal disso. Vou explicar de uma forma mais simples. Por exemplo, que a perícia precisa ser desenvolvida com muita técnica, muito detalhe, atender o artigo 473, responder outras coisas, que existe um roteiro a fazer. Se a Constituição protege essa questão do exercício profissional, então nenhum profissional liberal ele pode fazer, ele deve aceitar realizar muitas tarefas por um valor baixo. Isso aí você tem que ter o entendimento. A quinta fragilidade é que o artigo 473 fala que o perito deve emitir um laudo extremamente completo. Fundamentação, responder quesitos, explicar metodologia, justificar conclusões. Isso aí é alta complexidade. Quanto maior é a exigência, maior você deve ser remunerado. Não é uma atividade simples, porque o artigo 473 pede complexidade no que você vai apresentar. Isso é uma fraqueza, isso é uma fragilidade apresentada que você pode rebater. A sexta fragilidade é o seguinte, voltando ao artigo 473, ele exige, dentre outras coisas, a sexta fragilidade ainda é no artigo 473, que exige que o laudo seja completo. Só que, além disso, ele ainda fala sobre esclarecimentos, laudos complementar, resposta a parecer técnico, nova manifestação, tudo isso. Será que esse valor que está sendo fixado, ele abrange tudo isso? Claro que não. Então, isso você tem que fundamentar.
Até porque tem que ver se esse valor de 455, por exemplo, trazendo aqui um exemplo do Ceará, que muitos juízes fazem, tem que ver se esse valor ele atende ao princípio da razoabilidade e um princípio da proporcionalidade. O que você faz é razoável, é proporcional às atividades que você vai desenvolver? Isso tem que ser explicado para o magistrado. A questão, expert em perícia, é que você tem que fazer dentro dos limites das suas opiniões. Você não pode extrapolar, você não pode dar uma de advogado. Você tem que entender os limites da sua atuação. Só que, diante de tudo isso que eu falei aqui, você pode ter o item da sua petição de aceite, ter essas informações e pedir reconsideração de valor arbitrado. Porque se você demonstra isso e o juiz, ainda assim, depois que você demonstrou a questão da razoabilidade, da proporcionalidade, mostrar para ele que você vai realizar várias tarefas dentro do laudo e que aquele valor não condiz com a razoabilidade, nem a proporcionalidade, nem a complexidade do trabalho, aí você pede escusa. Porque você não é obrigado, a Constituição protege você, protege o profissional liberal da questão de receber conforme a proporcionalidade daquilo que vai ser realizado. E isso tem que ficar claro. Muitas vezes os magistrados eles fazem isso e você apresenta algo genérico que não convence ele a fazer reavaliação. Mas ainda assim vai ter magistrado que, por mais que você apresente fundamentação do pedido de majoração, ele vai negar. Aí eu recomendo a não seguir, porque se você vai entrar num processo em que você demonstra a capacidade técnica de entendimento já no início, de não considerar aqueles valores proporcionais àquilo que você vai realizar, então não é para você esse processo. Se você quer mais informações como essa, você tem duas opções. Ou você é aluno da Expert em Perícia, ou você me segue nas redes sociais. Forte abraço, fique com Deus e até outra oportunidade.